Graças a Deus. Bendito seja Deus. Senhoras e senhores, paz seja convosco. É uma satisfação, um prazer imenso poder estarmos reunidos aqui para a glória de Deus Pai. Hoje, num compêndio especial, fazendo alusão à introdução da angelologia. Nós estaremos aqui em momentos oportunos discorrendo sobre o mundo dos anjos. O termo angelologia dá-se à matéria que traz consigo dois termos gregos. O primeiro, angelos, e o segundo, logia. Angelos, propriamente dito, significa anjos. É o termo em grego da palavra anjos. E logia de logos, palavra, estudo. Então, logo, angelos, logia, significa o estudo sobre os anjos. É importante fazer alusão de que no Antigo Testamento, escrito na língua hebraica, nós vemos a expressão anjo traduzido do hebraico malak. E no Novo Testamento, escrito no grego koiné, nós vemos a expressão angelos. Tanto malak no Antigo Testamento quanto angelos no Novo Testamento, ambos trazem e fazem alusão aos seres angelicais, aos anjos. Propriamente dito, aqui a importância desta introdução, que nos trará um pano de fundo do que vamos estudar. A ideia nessa primeira aula não é nos aprofundarmos, mas é apresentarmos um campo vasto que será minuciosamente estudado. O termo anjo significa mensageiro. Faça essa importante anotação. Tanto malak no hebraico quanto angelos no grego remete-se a anjo, e anjo significa mensageiro. É muito importante. Anjos, tão logo, recebem a definição e recebem a incumbência de serem mensageiros do Altíssimo, quando não agentes da sua vontade. Então, gostaria que neste primeiro momento você fizesse essas importantes anotações. A palavra anjo, em grego, angelos, em hebraico, malak. Ambas as palavras significam mensageiro ou agente. Todas as vezes que encontrarmos na Bíblia Sagrada a manifestação, a aparição, a confirmação de um anjo, nós veremos os anjos sempre envolvidos com duas finalidades. Quando não os são mensageiros, os são agentes da vontade divina. Sim, os anjos, eles aparecem com muito mais incidência no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Você há de observar que todo o Antigo Testamento está presente continuamente a cooperação, a atividade dos anjos junto aos homens. Bendito seja Deus. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó tiveram experiências importantes com os anjos. De igual modo, nós vamos ver anjos sempre presentes na história de Israel. Os livros poéticos trazem importantes observações sobre os anjos, porque os anjos, de fato, estiveram muito envolvidos com a criação nos primeiros anos e sucessivamente no Antigo Pacto. Porém, estudaremos um grande ponto de interrogação na história. Nós vemos os anjos presentes em todo o Velho Testamento e, de igual modo, vemos os anjos presentes nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João narram importantes atividades dos anjos, como não dizer aquela tão clara e importante mensagem em que os anjos recebem de Deus para proclamarem a Maria quando vai ter no sepulcro de Cristo para procurar o seu corpo que ali estaria inserido. Os anjos afirmam a ela, porque procura entre os mortos aquele que vive, aquele que já ressuscitou. Então logo os anjos estão presentes. Porém, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, com a inserção da igreja na história,
com a inauguração da igreja, tendo em vista Cristo ter dito no Evangelho de Mateus: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Observamos, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, um sumiço da manifestação dos anjos. Não vemos mais os seres angelicais presentes como mensageiros ou como agentes. Fica-nos a interrogação: por que eles desaparecem? Por que já não há mais uma atividade intensa dos anjos? Só vai tornar a surgir a manifestação de anjos no âmago do Apocalipse, após o tipo do arrebatamento da igreja representado na carta adereçada a Filadélfia. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Tão logo, a partir da saída da igreja, a partir da ascensão da igreja aos céus, os anjos tornam a aparecer para confirmar o seu papel, que é de mensageiro e de agente. E serão muito utilizados na abertura dos selos, no toque das trombetas, no derramamento das taças. Os anjos estarão intimamente envolvidos novamente com a humanidade. Então, logo, vemos aí uma janela entre o Antigo Testamento e a consumação do século, as últimas coisas, o Apocalipse. Entre o princípio e o fim, há um meio, e neste meio os anjos não são tão intensos e ativos como nos demais, né? Falando em linguagem teológica, nós vamos ver os anjos muito presentes na dispensação do mistério. Vamos ver os anjos novamente presentes na dispensação da plenitude dos tempos, mas não vamos ver os anjos tão intensos nesta dispensação que vivemos, que é a dispensação da graça que foi entregue à igreja que possui o Espírito Santo de Deus. Por que será que os anjos não são tão intensos neste tempo? Descobriremos, estudaremos a este respeito e receberemos de Deus importantes bases, doutrinas, defesas de fé que nos darão robustez teológica para estarmos imunes contra toda a astúcia cilada do diabo. Senhoras e senhores, nós estamos aqui e eu gostaria de vos fazer saber: você sabia que 80% das seitas que hoje estão presentes em nosso meio, estão presentes nos quatro cantos da terra, inserindo na mente dos homens falsas ideologias, falsas teologias, induzindo mentiras sobre o povo de Deus? A grande maioria delas, 80%, nascem, bendito seja Deus, da má compreensão da angelologia. Dada a importância dessa matéria. Sim, 80% das seitas que estão presentes são frutos de pseudo-anjos que se manifestaram, pseudos mensageiros que entregaram supostas mensagens de uma tal de divindade para alertar o mundo ou os homens. Se tivéssemos a robustez teológica, se tivéssemos o domínio da angelologia, não seríamos enganados. Eu vou te dar um exemplo aqui. Abra sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Bendito seja Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 14. Façamos a leitura para uma compreensão correta do texto. Olha o que diz a palavra do Altíssimo. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vamos ler o 13 para contextualizar. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros dolosos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo. E não é de se maravilhar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Grife essa parte B do verso 14. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Certamente, numa leitura rasa e numa leitura simples deste texto, tão logo imaginaremos Satanás
um anjo caído, um espírito imundo, sendo transformado em um anjo eleito, em um anjo glorificado, porque o termo glorificado remete-se também ascendido em luz. Certamente pensamos que um anjo de trevas pode ser convertido em um anjo de luz. Isso nos deixa um tanto quanto confusos, não? A pensar ou saber que aquele que foi destituído por Deus pode se assegurar da luz no momento em que bem entender. Mas não é assim. Quando estudamos a angelologia no seu profundo, entendemos de fato o que significa. E você, aqui comigo, nessa primeira aula de introdução, já pode fazer uma exegese saudável do texto. Observe as suas anotações. A palavra anjo, ângelos no grego, ou malak no hebraico, significa mensageiro. Dada esta observação, é importante fazer alusão aqui. Se anjo é mensageiro, nem todo mensageiro é celestial. A saber, você que está conosco, que é um pregador da palavra, que em dado momento recebe de Deus a oportunidade de entregar uma mensagem do Altíssimo, naquela circunstância, naquele momento em que você tem de Deus a mensagem, você passa a ser um anjo de Deus. Sim, você passa a ser um ângelos do Altíssimo, você passa a ser um mensageiro. Mensageiro é aquele que tem uma mensagem. Por isso agora entendemos as escritas e as cartas de Jesus Cristo adereçadas às 7 igrejas que estão na Ásia. Todas estas cartas começam com a seguinte afirmação: ao anjo que está na igreja de Éfeso, escreve. Ao anjo que está na igreja de Esmirna, escreve. Ao anjo que está na igreja de Pérgamo, escreve. Estes anjos são os mensageiros. E esses mensageiros não são celestiais. Esses mensageiros são naturais, são terrenos, são os pastores das igrejas, aqueles que recebiam de Deus a mensagem para entregar ao seu povo. Observou como muda a compreensão? É claro, existem anjos celestiais, existem anjos espirituais, mas também existem anjos naturais, existem anjos terrenos. Então, logo, ser anjo é ser um mensageiro, ser mensageiro é ter uma mensagem. Com essa percepção teológica, conseguimos extrair do texto o que Paulo quis dizer. Paulo, no versículo 13, está falando de falsos obreiros, de falsos apóstolos. No versículo 14, ele vai dizer que Satanás, o inimigo da igreja, também pode se tornar um falso mensageiro. Não um falso anjo, mas um falso mensageiro. E este mensageiro, que é falso, consegue pregar a luz. Porque o que é a luz? O salmista Davi escreveu e disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra é luz e todo anjo é um mensageiro. Então, quando o versículo 14 do capítulo 11 de 2 Coríntios prescrita que Satanás pode se transformar em anjo de luz, ele está querendo dizer que Satanás pode se transformar em mensageiro da palavra. E de fato Paulo tinha razão, porque quando Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, Satanás se apresentou a Cristo como um anjo de luz. Sim, naquela circunstância, Satanás se apresenta a Cristo como um mensageiro da palavra. E como um mensageiro da palavra, ele diz a Cristo o que está escrito na palavra, o que está escrito no texto sagrado. Porém, Cristo, que é a verdade, Cristo, que é o caminho e a vida, consegue discernir que Satanás está se transformando em anjo de luz, mas nunca terá luz, porque a luz é a palavra é o verbo e o verbo é Cristo. Por isso, Cristo o refuta com a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Então, logo, senhoras e senhores, eu presumo que você esteja surpreso, porque sempre pensamos em nosso intelecto de que Satanás poderia se transformar em anjo
e se apresentar como um anjo de luz. Não, Satanás está destituído por Deus. Nunca mais terá a glória do Altíssimo. Estudaremos tudo isso. É caído, é destituído, é despossado e não tem mais a glória de Deus, porque Deus não dará a sua glória a outrem. Todavia, Satanás sempre torna a surgir no meio cristão como um mensageiro da palavra, mas uma palavra que não tem de Deus a inspiração, que não tem de Deus ao envio, porque o verdadeiro mensageiro é aquele que recebe a verdadeira mensagem. E a verdadeira mensagem só está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Observou? A ausência da compreensão da angelologia nos torna vítimas. Nós podemos ser enganados facilmente pela palavra de um falso obreiro, pela palavra de um falso mensageiro, ou talvez por anjos que tragam a falsa verdade. Porque não se esqueça, os demônios são anjos caídos, os demônios são espíritos imundos que estão nos lugares celestiais, procurando pessoas que possam ser enganadas. Eu gostaria de ler convosco um texto, bendito seja Deus, para que você entenda a importância de estudar angelologia. Livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, o livro de Jó. Bendito seja Deus. O livro de Jó, por se tratar do livro mais antigo da Bíblia, traz consigo importantes observações, importantes contextos. E o livro de Jó, não obstante, vai nos trazer verdades a respeito do mundo angelical, a respeito do mundo dos anjos, a saber o capítulo 38. Leia comigo, capítulo 38 de Jó, versículo de número 6 e versículo de número 7. Olha o que está escrito. Vamos ler o versículo 4 para entendermos o contexto. Onde estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tens conhecimento. Quem determinou as suas medidas, se o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que foram assentados os seus fundamentos? Ou quem colocou a sua pedra fundamental? Quando as estrelas da alva cantavam juntas e todos os filhos de Deus jubilavam. Nós temos aqui o Altíssimo respondendo a Jó. Sim, o livro de Jó traz consigo do capítulo 3 até o capítulo 37 uma maratona, uma jornada que retrata a vida de Jó, buscando de Deus respostas, fazendo a Deus muitas perguntas e interrogações a respeito do seu estado, da sua provação e da sua luta frequente. Todavia, no capítulo 38, Deus começa a responder a Jó, só que em uma pergunta retórica, o Senhor pergunta a Jó: eu até posso te fazer compreender e responder-lhe as perguntas que me fizeste, se tu primeiro responder as que eu te faço. E o Senhor, dentre muitas perguntas, revela uma importante doutrina. O Senhor Deus nos faz saber no capítulo 38 de que antes que a terra fosse fundada, os anjos já existiam. Os filhos de Deus, do versículo 6, aqui representam os anjos. Os anjos, porque filhos de Deus, porque são criações do Altíssimo, foram criados antes da criação dos homens. E então nós observamos aqui que estudar o mundo angelical é estudar o tempo Kairos, não é estudar o Cronos, porque a terra, o céu e o mar ainda não existiam. Sim, Deus ainda não havia instituído o sol e a lua, ainda não havia criado o tempo, não havia dado à terra tempos, estações e sinais. Por quê? Porque o tempo era o tempo da eternidade. Quando Salomão escreveu, ele disse: há um tempo determinado para todas as coisas, com uma observação: debaixo dos céus. Porque acima dos céus nós temos de eternidade a eternidade a grandeza do Altíssimo. Consegues entender como é importante estudar angelologia? Estudar angelologia é responder perguntas anteriores à humanidade. Então, se prepare, senhoras e senhores. Nos próximos dias
semanas e bimestre, os 2 próximos meses, a partir de agora, nós estudaremos o mundo angelical, estudaremos importantes temas do mundo dos anjos, vamos estudar o ministério dos anjos, quais são os seus serviços, quais são as ações facultadas aos anjos eleitos de Deus. Vamos estudar a origem dos anjos, quando se deu, em que ponto da eternidade os anjos tiveram o seu princípio. Vamos estudar a natureza dos anjos. Assim como a natureza do homem é o pó da terra, estudaremos a natureza dos anjos. Vamos estudar sobre o caráter deles, a personalidade que eles possuem. Vamos falar a respeito de suas ações, de como agem, como pensam, como obedecem. Vamos estudar a missão deles no Antigo Testamento, o serviço pela qual eles executavam. Vamos também acompanhar o serviço dos anjos na vida do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque os anjos estiveram em uma intensa atividade junto a Cristo, estiveram presentes no seu nascimento, quando cantaram com grande alegria, estiveram presentes, bendito seja Deus, na tentação no deserto, quando Satanás se ausentou de Cristo, porque por Cristo foi vencido, os anjos desceram e serviram o nosso Senhor. Em todo tempo os anjos o acompanhavam, porque não dizer no Getsemane, quando ele vai ser preso pelos soldados, o Senhor Jesus naquela citação reprova Pedro por ter desferido a orelha do servo do sacerdote e diz: Pedro, eu tenho agora à minha disposição 12 legiões de anjos para lutarem ao meu favor. Sim, os anjos estiveram presentes no momento da crucificação, no momento da ressurreição e no momento da ascensão de nosso Cristo. Em toda a vida de nosso Senhor Jesus, os anjos trabalharam ao favor dele. Nós vamos estudar todas essas ações dos anjos em favor de Jesus. Vamos estudar o serviço dos anjos no tempo apostólico, no tempo da igreja. É verdade, com muito menos intensidade, mas vamos ver qual é o papel deles. Nunca se esqueça, foram os anjos quem tiraram os apóstolos da prisão. Foram os anjos quem visitaram a Pedro e fizeram com que Pedro fosse livre daquelas inúmeras portas que o prendiam dentro da cadeia que o guardava para ser morto à espada. Os anjos estiveram presentes na história da igreja primitiva e serão importantes na história da igreja que hoje somos nós. Porém, com uma outra dinâmica, uma outra ação. E nós vamos estudar isso também aqui em Angelologia. Vamos estudar a classe dos anjos. Sim, vamos estudar a hierarquia angelical, os principados, as potestades, os governadores. Vamos estudar todas as ações dos anjos, os tronos, os anjos comuns. Vamos saber quem são os 24 anciãos que estão estabelecidos ao redor do trono. Vamos estudar a respeito dos querubins e descobrir quem são estes anjos especiais, compostos por 4 faces: face de leão, face de bezerro, face de águia e face de homem. Vamos estudar os serafins, anjos que na sua tradução significa serpentes ardentes. Vamos saber quem são esses anjos de ordem especial que assistem e estão no terceiro céus de Deus. Vamos estudar quem são os arcanjos que estão tão presentes na história de Israel. E vamos estudar quem é o anjo do Senhor, que sempre apareceu na história. Do Gênesis a Malaquias, o anjo do Senhor sempre esteve presente junto aos homens. Apareceu a Jacó, apareceu a Manoá, apareceu a Gideão, apareceu a tantos homens na história, trazendo consigo a primeira pessoa da divindade. Quem será este importante anjo do Senhor que não aparece mais no Novo Testamento? Simplesmente desaparece depois da encarnação de Jesus Cristo. Teremos resposta para todas estas perguntas. Vamos estudar sobre Gabriel, o grande mensageiro especial de Deus, que sempre entregou importantes mensagens na história. E por fim,
dentro da matéria de angelologia, teremos uma corrente, teremos uma ramificação chamada demonologia, aonde estudaremos em duas grandes aulas, duas importantes matérias. Estudaremos a trajetória de Satanás, desde sua origem até o seu destino final, que é o lago de fogo e enxofre, mais conhecido como o inferno. Estudaremos as 5 trajetórias de Satanás, os seus 5 destinos, os seus 5 momentos durante toda a história, de eternidade a eternidade. E também estudaremos sobre os demônios, aprenderemos a respeito de suas ações, hierarquias e funções. Nunca se esqueça, Paulo, quando lista no livro de aos Efésios, capítulo 6, a respeito da guerra do cristão, ele diz: nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, os governadores deste século e as hostes da maldade. Paulo estava fazendo alusão à hierarquia dos anjos caídos, à hierarquia dos demônios, principados, potestades, governadores e hostes. Estudaremos a este respeito. Quem são os principados? Aonde atuam? Para qual fim trabalham? Quem são as potestades? Qual poder possuem e qual a sua significância no termo político e religioso? Estudaremos quem são os governadores. Aprenderemos que eles trabalham e trocam de turno a cada século. A cada 100 anos há uma troca de governadores que influenciam diretamente o mundo terreno. Por isso Jesus deixou claro aos seus discípulos: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Porque o mundo terreno e o mundo espiritual estão intimamente ligados. Os homens e os anjos estão intimamente ligados. E nós estudaremos tudo isso a partir de agora. Está pronto? Eu presumo que aí do outro lado o seu coração esteja ardendo, porque vamos estudar uma das matérias mais enigmáticas da Bíblia. Vamos estudar uma das matérias mais misteriosas da palavra de Deus. Mas não há mistério para aquele que está em luz, porque aquele que está em luz tem revelado nesta palavra toda a verdade, e que nos pode ser entregue pelo Espírito Santo, que hoje habita em nós e que faculta sobre a sua igreja o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, para nos fazer saber todos os mistérios da palavra de Deus. A igreja não vive mistério, ela é a esposa do Cordeiro. E como esposa do Cordeiro, ela é esposa do Verbo, é esposa da palavra, e a palavra a ela está revelada. Eu te espero. Este vídeo é um vídeo aberto, é um vídeo público. Está alcançando você que ainda não é aluno do Seminário Teológico, o Verbo para Todos. Já pensou em estudar conosco e descobrir tudo isso que eu acabei de falar? Nos contate aqui, venha estudar conosco. Temos cursos EAD, novas turmas disponíveis para que você ingresse nessa maratona e nesta jornada em busca do conhecimento. Ou talvez você queira se especializar nessa matéria, angelologia, o estudo sobre os anjos. É uma matéria bimestral que dura 2 meses, que duram 8 semanas, e você é o meu convidado a se matricular e fazer parte desta jornada junto conosco. Por hora é isso. Dentro a pouco nós começaremos e iniciaremos esta jornada. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça arder em seu coração o desejo pelos inescrutáveis mistérios da palavra do Altíssimo. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Eu te espero na próxima aula, começando angelologia. Deus abençoe.